O governo do estado publicou um decreto nesta tarde permitindo a abertura do comércio, mas somente para entregas a domicílio. No documento está previsto ainda a redução das medidas restritivas em cidades onde não há casos confirmados de Covid-19. O governador Wilson Witzel anunciou durante coletiva à imprensa que a circulação será permitida em cerca de 30 cidades que ficam principalmente no norte e no noroeste do estado. Alguns municípios que estão fazendo uma severa barreira sanitária, seguindo os protocolos de que, não havendo contaminação interna no município, é possível liberar a circulação interna. A normalidade pode começar a ser retomada nesses municípios, mas é claro que com algumas ressalvas. As escolas permanecem fechadas e as barreiras sanitárias com proibição de viajar para cidades vizinhas continuam. Witzel também autorizou o funcionamento de todo tipo de comércio, mas para fazer entregas em domicílio. A decisão não vale para o serviço de drive-thru. Não há abertura de loja, é só delivery. Um acordo que fiz com a FEComércio, com a Firjan, com as empresas, eles vão fazer delivery, como se fosse vender pela internet. Então não haverá aumento de funcionários nas lojas, não haverá abertura de loja, aglomeração. O governador destacou ainda a necessidade de adquirir mais equipamentos para diagnóstico. Mais de 1 milhão de testes que nós encomendamos, nós recebemos apenas 50 mil testes. Não há testes no mercado. O governador e o secretário de Saúde comentaram ainda a contratação sem licitação de uma empresa para gerir o SAMU no valor de 76 milhões de reais. E pelo risco que teríamos dela não estar concluída, porque uma licitação dessa demora 4, 5, 6 meses, dentro do período já de vigência de grande quantidade de casos do Covid, fragilizando o transporte, fragilizando o atendimento em casa, podendo levar o maior número de óbitos, optamos por transformar uma licitação que já estava aberta há mais de um mês de uma licitação regular para emergencial. E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que reconhece o estado de calamidade pública no Rio devido à pandemia da Covid-19. A norma permite que o Palácio Guanabara descumpra temporariamente alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que possibilita uma maior flexibilidade no orçamento e também no aumento de gastos para a execução das medidas de enfrentamento à doença. O projeto vai ser encaminhado ao governador Wilson Witzel, que tem 15 dias úteis para sancionar a medida. E passou a valer hoje o novo decreto do prefeito Marcelo Crivella, mas nem todas as determinações foram cumpridas. Apenas indústrias, padarias, farmácias, postos de combustíveis e bancas de jornal podem abrir antes das 6 da manhã. Já outros estabelecimentos considerados serviços essenciais devem iniciar a jornada de trabalho somente às 9. Apesar da determinação, muitas lojas autorizadas a abrir somente depois das 9, como supermercados e hortifrutis, já estavam em atendimento antes do horário permitido. O decreto, que foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial e começou a valer nesta manhã, tem como objetivo reduzir o número de passageiros nos coletivos, evitando assim que eles viajem de pé. Ainda assim, nesta manhã, muitas pessoas reclamaram dos ônibus lotados. Neste ponto, em Bom Sucesso, na Zona Norte, nem todos os passageiros viajavam sentados. Outro problema é em relação à frequência dos veículos. Muitos reclamaram da demora. Tá complicado, demora, aí a gente vai em pé, ninguém respeita a distância, nada. De manhã tem uma fila sempre formada aqui, o pessoal ir para Barra, porque só tem um ônibus que vai para Barra, né? E que fica um pouco aglomerado ainda. Esta senhora pegou o ônibus no Catumbi, na região central da cidade. Ela também reclamou de superlotação. A sair do ponto final, está demorando muito, está vindo cheio. Ônibus vazio mesmo, somente na Zona Sul. Veio muitos lugares vagos. Eu, por exemplo, vim no ônibus agora com 3 pessoas.
E o prefeito Marcelo Crivella vai enviar uma proposta à Justiça pedindo parte dos recursos obtidos pela Lava Jato. O dinheiro será usado para complementar a renda de operadores dos transportes públicos municipais impactados pela crise gerada pela pandemia. O pagamento vai beneficiar cerca de 80 mil famílias e a quantia pode variar de uma ajuda de custo até o pagamento de um salário integral referente a cada categoria. As videochamadas se tornaram frequentes durante a pandemia da Covid-19, mas a popularização desses aplicativos acende um alerta. Esses programas podem ser uma porta de entrada para invasões de dados pessoais. Por isso, é preciso ter muito cuidado. Com o isolamento social, este tem sido o lugar mais disputado pelos repórteres na redação da Band Rio. É daqui agora que a gente faz a maioria das entrevistas. E o mesmo acontece em outros trabalhos. São reuniões, sessões de terapia e muitas conversas sigilosas que nem sempre estão tão seguras quanto a gente gostaria. E um dos aplicativos mais usados no momento, o Zoom, tem sido alvo de várias violações de privacidade nas últimas semanas, com reuniões invadidas e dados roubados. As ações da empresa despencaram 30% nos últimos 14 dias. Em 3 meses, o Zoom passou de 10 milhões para mais de 200 milhões de clientes. Os problemas de segurança, no entanto, fizeram a NASA banir o uso. E aqui no Brasil, a Anvisa proibiu os funcionários de acessarem o sistema. A Adriana levou um susto durante uma entrevista coletiva que organizou pela plataforma. No meio da coletiva de imprensa, com 5 super especialistas, a gente começou a ouvir um barulho estranho. Eu achei que pudesse ser alguém que tivesse acabado de entrar na sala. E começaram a aparecer mensagens e um dos especialistas falou, isso daí é hacker e a gente já derrubou a live. Para os especialistas, a invasão é só um dos problemas. Os usuários devem ficar atentos a uma série de detalhes antes de iniciar uma chamada. Quanto mais segura for uma aplicação, mais complicações ela vai ter para ser usada. Porque implementar mecanismos de segurança dá um certo trabalho para quem está usando. Você tem que configurar algumas coisas, etc. Então a escolha que foi feita foi fazer o Zoom o mais simples de usar possível e isso deu muito certo. Tanto deu certo que hoje é a ferramenta de videoconferência, de teleconferência mais usada, especialmente nessa era de Covid. Depois das falhas, a empresa prometeu que vai reforçar o sistema de segurança do aplicativo. Estudos internacionais revelam que o material genético do coronavírus foi encontrado em esgotos e dejetos, situação que aumenta o risco para quem vive em locais sem saneamento básico. Nesta rua, na favela Parque União, no Complexo da Maré, o esgoto sem tratamento corre pelo valão. E um pouco de chuva já é suficiente para alagar tudo, inclusive a casa dos moradores. Nós passamos problemas seríssimos aqui em relação às chuvas fortes que proporcionam enchentes. Muitos moradores perdem seus pertences. Apesar da declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o brasileiro mergulha no esgoto e não acontece nada, em alusão à infecção pelo coronavírus, especialistas afirmam que a falta de saneamento básico pode ser uma nova fonte de disseminação da Covid-19. Estudos internacionais mostram que o material genético do coronavírus foi encontrado nas fezes de pessoas infectadas. As amostras foram identificadas 5 semanas depois de os pacientes não apresentarem mais os traços da doença nas vias respiratórias e nos pulmões. Os cientistas ainda não comprovaram se o vírus está ativo, mesmo nessas condições, e se pode contaminar as pessoas. A notícia, no entanto, acende um alerta, já que apenas 46% do esgoto produzido no Brasil é tratado. Na capital fluminense, o índice é de 42%. Se for confirmado que o vírus está ativo e que essa rota de transmissão é possível, claro, né? O indivíduo estaria mais exposto a mais esse agente patogênico. Todas essas ações, né, de cuidado com o esgoto, com contato com o esgoto, elas devem ser mantidas e fortalecidas nesse momento. E cerca de 11 mil máscaras para proteção contra o coronavírus foram apreendidas pela Polícia Civil em Niterói, na região metropolitana do Rio. Esse carregamento estava sem nota fiscal de venda e as máscaras estavam armazenadas em caixas com a numeração
dos lotes suprimidas para dificultar o rastreamento dos fornecedores. Essas máscaras seriam comercializadas na Baixada Fluminense por preços até 10 vezes mais caros que o valor original. Os responsáveis vão responder pelo crime contra a economia popular e as máscaras apreendidas serão revertidas para diversos setores da Polícia Civil, cujos profissionais estão na linha de frente em defesa da sociedade. E a Polícia Civil descobriu um laboratório clandestino em Volta Redonda, no sul do estado, que produzia álcool 70% sem autorização das autoridades sanitárias. A Juliana Neves tem as informações. Yasmin, esse laboratório clandestino foi localizado pela Polícia Civil de Volta Redonda em uma casa no bairro Retiro. E aqui nós encontramos vários galões, produtos químicos como formol, vários frascos, e tudo isso seria usado para produzir álcool gel falsificado. Até mesmo o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado devido à grande quantidade de produtos inflamáveis que foram localizados aqui. A Polícia Civil chegou até esse lugar após uma denúncia anônima. Um homem foi localizado e preso em flagrante. Esse álcool gel falsificado já estava sendo vendido em estabelecimentos oficiais da cidade, como mercados e farmácias. A Polícia Civil estima que dava para ser produzido pelo menos 2.000 frascos de álcool gel falsificado. Yasmin. E hoje completam 9 anos do massacre de Realengo, que terminou com 12 crianças mortas. Parentes das vítimas estiveram hoje na Escola Tasso da Silveira e quem traz as informações é a repórter Natasha Franco, que está ao vivo. Oi, Natasha, boa noite para você. Como é que foi a sua homenagem? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Como você disse, 9 anos já se passaram, né, Yasmin? E a gente vai ver imagens agora dessa homenagem. Por conta do isolamento social, algumas mães se reuniram, sim, para uma salva de palmas e logo depois soltaram balões brancos. Mas a homenagem aconteceu mesmo na janela da casa de cada um, onde as pessoas colocaram panos brancos para marcar essa data tão trágica para Realengo, na zona oeste da cidade, para o estado do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil. O primeiro massacre dentro de colégio. Além dessas homenagens, as vítimas, as 12 vítimas estão enterradas no mesmo cemitério, que também fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí as estátuas das vítimas que foram feitas com uma homenagem ganharam máscaras cirúrgicas, essas máscaras falando um pouco da importância de se proteger contra o coronavírus. Foi apenas uma das homenagens. Conversando com as mães de Realengo, que fazem parte de uma grande comunidade dos Anjos de Realengo, elas continuam cobrando, Yasmin, 9 anos depois, a questão de políticas públicas voltadas para o bullying dentro de escolas. A tragédia que aconteceu no dia 7 de abril de 2011 começou porque, de acordo com Wellington Menezes, que entrou atirando nesse colégio, divulgou um vídeo de que ele sofria bullying dentro da escola e, portanto, queria de alguma maneira replicar toda a tragédia. E aí voltou para o colégio e acabou atirando contra diversas crianças e adolescentes, professores e pessoas que trabalhavam dentro da unidade. Desde então, as mães continuam lutando para políticas públicas de segurança nas unidades escolares e também de bullying, Yasmin. Tá certo, obrigada, Natasha. E cerca de 60 mil cestas básicas começam a ser entregues nesta semana para famílias em situação de vulnerabilidade social. O vice-governador Cláudio Castro comentou a iniciativa. A grande intenção é que essas pessoas possam receber realmente essa cesta básica. Está sendo feito um trabalho com tecnologia para que elas recebam um SMS. Também terá um site para que cada pessoa possa consultar se tem direito, o dia que vai ter, tudo. Só nessa primeira fase são em torno de 940 mil famílias, totalizando 2.500.000 pessoas. E a seguir, falamos sobre os bancos de leite. Os estoques estão baixando por conta da pandemia do coronavírus. Nos próximos dias, mais de 550 mil trabalhadores das indústrias do Rio de Janeiro vão receber testes em massa para a Covid-19. Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Firjan no combate à doença.
A movimentação no Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional já é grande, mas a ação deve começar de fato nesta quinta-feira. Isso porque o laboratório ainda está sendo finalizado e os testes sendo organizados enquanto a Firjan espera as empresas se inscreverem no projeto. A gente está se preparando aqui. O que a gente consegue ver hoje no laboratório é a calibração de máquinas, é a produção de reagentes para análise, então a gente já está trabalhando de forma muito intensa. A iniciativa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro faz parte do programa Resiliência Produtiva, um conjunto de ações para o combate ao coronavírus. Com a responsabilidade que a Firjan tem representando todos os industriais do Rio, nós achamos que, primeiro, é uma obrigação moral de nós nos envolvermos na medida que nós temos capacidade para isso, para o objetivo claro do atendimento e também dar um exemplo para a sociedade brasileira ou as instituições para se envolverem nesse gigantesco desafio, que essa tragédia não é apenas uma responsabilidade do governo, é de toda a sociedade. São cerca de 556 mil trabalhadores das indústrias de todo o estado do Rio de Janeiro que vão ser testados. O esperado é que 2.248 testes sejam feitos diariamente e que o resultado seja entregue em 24 horas. Os exames serão oferecidos gratuitamente para pequenas empresas e a preço de custo para as grandes. A prioridade nas coletas começará pela cidade do Rio de Janeiro, seguindo depois para a região metropolitana e, por fim, para o resto do estado. A pandemia do coronavírus está afetando os bancos de leite. Com menos doações, os estoques estão cada vez mais vazios. Dentro da caixa, mais que um tesouro, um líquido capaz de garantir uma vida, o leite materno. Mas em tempos de coronavírus, esse é um bem cada vez mais escasso. No banco de leite do Hospital Pedro Ernesto, geladeiras praticamente vazias. Das cerca de 20 doadoras cadastradas, só foi possível coletar doações de 6. Uma queda que coloca em risco a vida de bebês prematuros. Acho que toda mãe é um pouco mãe de todos os outros bebês, né? Então, quando a gente sensibiliza a importância daqueles pequenos que estão esperando, acho que todas acabam querendo doar um pouco, sim. A redução da doação tem motivo. As mães não querem ter contato com os profissionais que trabalham diretamente em unidades de saúde. Mas aqui no Pedro Ernesto, a maternidade foi isolada do restante do prédio para aumentar a segurança. Além disso, as equipes estão treinadas para não expor as doadoras. O mesmo procedimento acontece em todos os bancos de leite do estado, que passam pela mesma escassez de doação. E uma vez por semana esse banco de leite vai visitá-la para trocar um frasquinho cheio por um vazio. A Anitta sabe bem o quanto esse leite é precioso. Ela passou a doar quando o filho Dom completou 4 meses. Com o coronavírus tem sempre cuidado, mas nem por isso deixou de fazer as entregas. Elas usam máscaras, elas falaram que não precisa assim, do contato físico, deixaram todo mundo bem tranquilo. Vamos agora à previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chegada de uma frente fria faz a terça-feira terminar nublada, com chuva na região sudeste. E amanhã ainda tem previsão de chuva para boa parte do Rio de Janeiro. E claro que por causa da chuva e a entrada do ar mais frio, a temperatura fica mais baixa. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, a quarta-feira promete muita nebulosidade, chuva em vários momentos do dia e a temperatura já não vai passar dos 26 graus. Quinta-feira ainda com chuva, uma temperatura que não sobe muito. Na sexta a chuva dará uma trégua, mas o friozinho continua e até o sábado tem possibilidade de chuva, com a máxima em torno dos 23 graus apenas. No domingo, o tempo já fica mais firme, porém ainda com friozinho no Rio de Janeiro. E a seguir, estudantes de escolas públicas vão receber kits de alimentação no sul do estado. Estudantes da rede pública em Resende, no sul do estado, afetados com a paralisação das aulas, vão receber kits de alimentação. Há 24 dias, as escolas fecharam as portas e, consequentemente, várias crianças ficaram sem o fornecimento diário de merenda. A medida afetou a rotina e a renda de várias famílias. Só nessa creche, 51 alunos perderam 4 refeições diárias. Tem crianças que vêm para cá, passam o dia todo, até mesmo, às vezes, só contando com a refeição que a creche oferece.
Resende tem hoje aproximadamente 14 mil alunos matriculados na rede pública e que contam com a merenda. Nos próximos dias, todos eles irão ser contemplados com kits alimentação como esse daqui, que tem o objetivo de substituir as refeições que antes do coronavírus eram feitas no ambiente escolar. Os kits começaram a ser direcionados às escolas e creches na semana passada. Vem arroz, vem feijão, vem macarrão, vem biscoito, vem açúcar, alguns itens básicos. Para que as entregas fossem possíveis, foram implementados protocolos de segurança e saúde, como, por exemplo, enviar apenas um membro da família para buscar os itens na escola, evitando aglomerações. O Robson tem 2 filhos e aprovou a iniciativa. Uma ajuda extra para a pessoa, né? E com esse negócio de as pessoas não estão trabalhando, não recebem, nem todo mundo tem uma renda, né? Então a maioria dos serviços estão colocando as pessoas de férias e a pessoa está ficando sem dinheiro para comprar as coisas. Uma cesta dessa ajuda muito bem. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Band, com as principais notícias do país e do mundo. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!